Vão, informação. O tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens da presidência no governo Bolsonaro, e o general Walter Braga Neto, ex-ministro da Defesa e da Casa Civil, mantiveram suas versões na quarta-feira durante a cariação, aliás, na terça-feira, durante a cariação no Supremo Tribunal Federal. Os dois ficaram frente a frente para confrontar pontos divergentes dos depoimentos que prestaram anteriormente na ação da trama golpista. As principais divergências giram em torno de 2 episódios. Uma reunião na casa do ex-ministro em Brasília no dia 12 de novembro de 2022 e a suposta entrega de dinheiro por Braga Neto para financiar um plano de prisão e execução de autoridades. Sobre esse ponto, Cid alega ter recebido uma caixa de vinho com dinheiro das mãos do general no Palácio da Alvorada. Os recursos seriam usados para bancar os acampamentos em frente aos quartéis do Exército, segundo o tenente-coronel. Braga Neto nega ter entregado o dinheiro ao ex-ajudante de ordens do presidente Jair Bolsonaro. O advogado de Braga Neto disse, logo depois dessa cariação no Supremo Tribunal Federal, que teve suas prerrogativas violadas, porque não foi permitido fazer a gravação do seu cliente junto com Mauro Cid. Vamos acompanhar. Registrar que ela teve a sua prerrogativa violada. Todos os atos desse processo foram gravados e a opinião pública teve acesso. Neste caso, que é um dado é um ato processual fundamental, pegar os detalhes da fala de cada um do afiliado, infelizmente, respeitando evidentemente o ministro relator, esta defesa pediu que o ato fosse gravado, foi negado que o ato foi gravado. A defesa pediu que nós mesmos pudéssemos gravar o ato, que é uma prerrogativa da defesa, foi negado o nosso pedido. Evidentemente que nós vamos nos posicionar dentro do processo. Com relação... Bom, Mauro Cid mentir, para mim, não é uma novidade, né? Agora... Vamos partir para a próxima, Olavo. Vamos para a BIM paralela já, porque esse processo é melhor. Enterra, não deu, né? Tem muita mentira, tem agora a história do ódio do Alexandre de Moraes, tem as mentiras do Cid, tem a questão agora também envolvendo o Anderson Torres, dizendo que a minuta do golpe do Mauro Cid é uma, do Anderson Torres, do Google era outra. Enfim, é tanto absurdo, né, nessa história da trama golpista do 8 de janeiro, que isso já não se sustenta. Acho que era melhor a gente já ir para o outro. Vamos para a BIM paralela, né? Já vamos, porque eles querem prender de qualquer forma o presidente Bolsonaro, quer condenar de qualquer forma, né? Então, turma, já descondena todo mundo, já que, né, tem essa atenção para com alguns destes, né, tirando tornozeleira, devolvendo bens e tal, já faz isso com todo mundo. Vamos zerar essa aí, né? Zera essa e vamos para outra. Porque o Lavô, desculpa, não se sustenta, né? Eu quero destacar, Pitório, se você me permitir, na questão processual. Que caramba de acareação é essa que não pode ser publicizada, não pode ser gravada? Vamos observar aqui. Nem pela defesa, nem por ninguém. Nem pela defesa, exato. Mas vamos pensar na razão. Pegamos assim na história desses depoimentos as questões comuns. Toda vez que não há controle por parte do Alexandre de Moraes, objetivamente, sobre aquilo que acontecerá numa audiência, fica proibida a gravação. Nos depoimentos iniciais foram assim, olha, tudo bem para preservar que as testemunhas não ouçam a fala uma da outra, mas e na cariação? Qual a razão? Era algo sem controle. E, em especial, na cariação, nós poderíamos observar as posturas de Mauro Cid. Ele, em relação ao Braga Neto, Pitório, ele entra de cabeça baixa. E continua assim o tempo todo. Continua o tempo todo de o coronel delator, né? O tempo todo não presta continência para o seu superior, que é um general. É chamado de mentiroso, segundo o relato do advogado, chamado de mentiroso 2 vezes e se cala. O que tá acontecendo é uma ocultação em relação à população de questões importantes. Nós não precisamos ficar adstrito a uma ata. Não deveria ter uma ata, deveria ter um relato dessa audiência com detalhes dos depoimentos, as contradições. Por que não publicizar isso? A quem beneficia essa não publicização? Beneficia a um procedimento obscuro que quer transformar um fato que não ocorreu
na forma proposta, como um golpe, uma tentativa de golpe que jamais existiu sequer em cogitação. Silvio, e entendo também que essa postura do Braga Neto diante do Mauro Cid, né, chamando-o de mentiroso repetidas vezes, demonstra ou cai por terra a história da tortura, da pressão, porque o Braga Neto está preso. Salvo engano, já são mais de 220 dias de prisão, né, do general Braga Neto, um inocente, alguém que merece absoluto respeito, preso. Eu quero chegar onde, Silvio? Desmonta a narrativa, inclusive de muita gente no chat. Não, Pittoli, mas ele falou sobre tortura, sobre pressão. Não, eu não vejo dessa forma. Porque ser chamado de mentiroso por um superior demonstra que ele traiu de fato e a mentira agrava esse quadro. Ou seja, um delator que não serve para absolutamente nada, Silvio. Pois é, Pittoli, ontem, depois da acariação, que não foi gravada, isso foi muito bem destacado pelo Dr. Olavo agora, né? Por que não gravá-la? Por que não dar publicidade? Pode ter sido gravada, mas não tornar pública, para que as pessoas assistam e entendam o que estava acontecendo. O corpo fala numa hora dessas de tensão. Aliás, quem está tenso, quem não está tenso, o semblante, as mãos, o gaguejar. Pois bem, mas depois disso, a ata dessa acariação, ela entrega algo que, a meu ver, é mais um pilar, mais um tijolinho, se é que era possível colocar, para mostrar que nada para em pé. É mais um elemento. Eu vou ler aqui as duas linhas, Pittoli, me permita. Claro. O réu colaborador, isso entre aspas, disse não se recordar exatamente onde recebeu o dinheiro, mas que pode ter sido em um dos 3 lugares onde transitava mais no Alvorada, ou seja, a garagem privativa, a sala da ajudância de ordens ou o estacionamento ao lado da piscina. Eu tenho certeza, Pittoli, que toda a audiência da Auriverde nesta manhã vai concordar com a seguinte informação. Se você parte para uma ilegalidade, um crime, algo ilícito, que é receber dinheiro sem procedência, numa caixa de vinho, você não vai se lembrar aonde você pegou esta sacola? Você sabe que você está fazendo algo errado. E você não se lembra se foi num estacionamento privativo, bem pequeno, fechado, escuro, se foi ao lado da piscina, ou se foi numa sala no prédio. Você não se lembra onde você pegou, mas você acha que isso aconteceu em 9 de dezembro de 2022. Não faz tanto tempo assim. Não estamos falando de algo que há 20 anos, e depois de 20 anos a pessoa pode ter passado por algum trauma, por alguma situação de esquecimento. Não passou. Aí você diz, mas por que então você não avisou, você não trouxe essa história antes? Porque eu estava em choque. Nada de tenha dó. É mentira do Mauro Cid. Isso não é crível, não é verossímil. Então, eu acho que se já não prestava, se já era imprestável essa delação, afinal de contas ele infringiu uma regra, uma norma rígida. Não é permitido o uso de redes sociais pelo réu colaborador, pelo coronel delator. Não pode. E ele criou, segundo a Meta, o Google informaram, ele criou uma conta em redes sociais para conversar, para repetir para os seus amigos que estava sendo achacado, que aquilo foi feito por meio de tortura, de pressão, porque ele queria tentar limpar a barra dele e buscar apoio com antigos colegas, usando um perfil no nome da mulher dele, mas que tem selfie dele, tem as conversas dele. Sabe, eu acho que para o Brasil ser levado a sério de novo, é preciso que essa delação seja anulada imediatamente, porque ela é imprestável. E que o Mauro Cid pague pelos crimes que cometeu. Inclusive, terá tempo de sobra para se lembrar onde é que ele pegou a caixa de vinho, se tem uma imagem dessa caixa de vinho e quanto de dinheiro tinha lá, porque nem isso ele sabe dizer. Então eu digo para você assim, olha, Pittoli, eu tô indo aí levar um dinheiro ilegal para você. Claro que você diria, jamais, Silvio, não faria isso, nem eu, mas tô indo aí levar um dinheiro ilegal para você, você não vai se lembrar onde e você não vai me perguntar quanto tem dentro da caixa, da sacola. É absurdo. Fala, Olavo. E o Silvio foi muito feliz. E ele fala em valores, mas ele relatou que a caixa estava fechada. Não sabe como veio. E diz como é que Mentiroso, calculou o valor pelo peso.
Isso é absolutamente incongruente. E ele não... Lembra, Pittoli, Mauro Cid não é testemunha. Ele fornece informações que deverão ser comprovadas. E ele mesmo diz, não há prova nenhuma sobre a questão do dinheiro. Para livrar a pele dele, ele ferrou todo mundo. Ele sabe disso. Ele sabe disso. Para livrar a pele dele, em função do que encontraram no celular dele, e ele sabe o que encontraram, eu também sei. Para livrar a pele dele, ele decidiu ferrar todo mundo. E até, Pittoli, me permita, Claro. me desculpe, mas e até que se prove a veracidade de que essa sacola foi entregue, que tinha dinheiro dentro dela, ela não deveria ser aproveitada como prova. Porque não há... O Mauro Cid está dizendo que essa cena aconteceu, mas ele não se lembra onde, ele não se lembra quanto de dinheiro tinha ali, porque a caixa estava vedada, lacrada. Portanto, isso não é prova. Ele até apareceu uma foto, olha, aparecendo a foto dele entregando um vídeo. Vamos ver se as câmeras pegam um vídeo entregando uma sacola em algum lugar. Mas se isso não existe, é mais um crime impossível.